Oi, gente, tudo bem? Vocês podem me ouvir? Sim. Bom, Sim. gente, boa tarde a todos. Meu nome é Giovana, eu sou presidente do Centro Acadêmico de Bioprocessos, então, quanto o pessoal de biotec está aí aceitando o pessoal na sala, eu já vou me apresentando. Vou apresentar também alguns outros membros do CA que devem estar aí no chat, vocês podem olhar. Minha vice é a Mônica Pimenta, a nossa secretária é a Valéria Chaves. O pessoal das diretorias são diretoria de eventos Neila e Matheus Bastos, diretoria de comunicação Natália e Salomão, diretoria de finanças a Yasmin e o Vilar. Falando um pouco sobre mim, eu estou no quinto semestre, vou passar por sexto agora. E é isso, a gente vai estar apresentando um pouco do curso para vocês. E eu vou deixar o Gustavo agora se apresentar, né? Apresentar o pessoal do CA de Biotec. Oi, gente. Uma boa tarde a todos. Eu queria agradecer a presença de todos aqui e também parabenizar todos os calouros que conseguiram entrar na Mamãe FPA, ainda mais no curso de biotecnologia. Então, eu sou o aluno de 2018, da turma de 2018, do sexto semestre, onde o meu vice é o Davi Marcon, seguido da secretaria, que é, nesse caso, a Débora Pinheiro. A diretoria de comunicação, como muitos já conhecem, do grupo, nesse caso é o Joaquim Neto e o Giovanni Pinheiro. A diretoria de políticas educacionais, Nayana Ribeiro, sendo a vice Beatriz Santos. E a diretoria de finanças, Victoria Dias, com Telo Lopes. Eu acho que os professores já estão aqui presentes. Professor Romeu, Agenor, professora Simone e a professora Luciana também. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, sejam bem-vindos ao curso de Biotecnologia e Engenharia de Bioprocessos, onde eu passo a palavra para o professor Romeu. Só um momentinho, deixa só eu apresentar os professores, por favor. Gente, agora eu vou apresentar as orientadoras do nosso curso, que são do curso de Biotecnologia, a professora Luciana Pereira Xavier, e do curso de Engenharia de Bioprocesso, a professora Simone de Avis Cardoso. A professora Luciana, ela possui graduação em Ciências Biológicas, bacharel Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduação em Ciências Biológicas na licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Bioquímica Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Bioquímica Agrícola pela mesma universidade. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Pará, tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em proteínas e enzimas, atuando principalmente nos seguintes temas: biotecnologia aplicada, interação inseto-planta, cianobactéria, proteases e inibidores. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu li alguém dizendo que estava mudo. Continuando, agora vou apresentar a professora e doutora Simone de Avis Cardoso. Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará e mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará também. E doutorado em Engenharia de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Pará, no Proderma. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal do Pará, lotada na Faculdade de Biotecnologia, no Instituto de Ciências Biológicas desde 2011. No atual momento, ela atua como docente nessa universidade. Agora eu vou apresentar um pouco da direção do curso, que o diretor é o professor Dr. Romeu Thiago Juca Ramos, formado em Análise de Sistemas e Engenharia de Computação, com especialização em redes de computadores e engenharia de software pela Universidade Federal do Pará. Já atuou como programador, analista de sistema, administrador de bancos de dados, antes de iniciar o mestrado em Genética e Biologia Molecular pela UFPA, onde também concluiu seu doutorado. Atualmente é professor associado da Faculdade de Biotecnologia e o seu atual diretor.
A sua área de pesquisa realiza análise de dados em IGS desde 2009 e atualmente com foco em genômica e metagenômica. E agora o vice-diretor e professor doutor Agenor Valadares Santos possui graduação em Ciências Biológicas com bacharelado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Microbiologia Agrícola, e doutorado em Microbiologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Pós-doutorado em Proteômica pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente é professor da Universidade Federal do Pará. Atua nas áreas de microbiologia, com ênfase em bioquímica e fisiologia de micro-organismos, e em bioquímica, com ênfase em estrutura e função de proteínas e proteômica. Então, eu queria receber esses professores e falar para vocês que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem encaminhar ou perguntar no final das apresentações. E também eu quero que vocês, vai passar depois a folha de chamada, vamos assim dizer, né, para vocês assinarem, e a chave é, só um momento, eu perdi, a chave, a palavra-chave é faculdade, para vocês lançarem a presença, viu? Desculpe, e eu passo a palavra para o professor Rômulo. Obrigado, Joaquim, obrigado, Gustavo, Giovana. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí os calouros que vão iniciar o curso agora aqui na nossa faculdade. Hoje, como o Joaquim já apresentou, atualmente a gente tem na faculdade, a gente tem coordenações de curso com a professora Simone na Engenharia de Bioprocessos e a professora Luciana na Biotecnologia. Então, isso é muito importante agora a gente fazer uma divisão desses papéis, porque até então, antes da presença da professora Luciana e da professora Simone nas coordenações, questões acadêmicas, questões estruturais do prédio, administrativas, etc., tudo isso vinha para a direção. Eu e o professor Agenor na vice-direção. Agora elas começam a ficar um pouco mais divididas, então a gente tem as peculiaridades do curso de Engenharia de Bioprocessos, e a gente tem a professora Simone com notória competência em relação a isso, e a professora Luciana em relação ao curso de Biotecnologia. Então a gente começa a melhorar essa nossa, digamos, nossa estrutura administrativa pedagógica da faculdade. A nossa intenção com isso é a gente começar a otimizar os cursos, vai melhorando cada vez mais para que a gente consiga alcançar melhores pontuações, melhores avaliações de ensino e a melhor formação dos estudantes para a gente atender o mercado de trabalho. Então, vocês vão perceber que vai haver uma mudança. Eu fico muito feliz com a organização da Semana do Calouro pelos centros acadêmicos, por terem se juntado para fazer isso. Os centros acadêmicos, eles são super importantes, eles são são os centros que fazem a interface com a faculdade. Para vocês saberem, periodicamente, quase que mensalmente, nós fazemos uma reunião de um colegiado da faculdade. Esse colegiado é composto pelos professores, pela nossa secretária, a Cíntia Matos, e pelos representantes dos centros acadêmicos de biotecnologia e de engenharia de bioprocessos. E esses mesmos representantes, além de terem uma cadeira com direito a voto nesse nosso colegiado, nós fazemos parte de um instituto, que é uma coisa maior. Lá existe uma reunião que a gente chama de congregação, e lá também os centros acadêmicos eles têm uma posição de voto. Então, essa voz estudantil ela é muito importante, até porque, pela experiência dos estudantes no decorrer do curso, ela é importante para passar para os professores que fazem parte dos colegiados, para se sensibilizarem em relação às questões que favoreçam os estudantes, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando vocês pensarem assim, olha, pô, estou com dúvida, alguma questão, sempre legal consultar os veteranos, fala com o centro acadêmico, fala com representante de turma, que essas são as pessoas que elas têm realmente essa função dessa interface, ele já sabe o caminho das pedras, como é que pode começar a resolver os problemas. Eu acho que isso simplifica bastante, principalmente em período de ensino remoto emergencial. O e-mail ele é muito importante, a formalização, mas nesse período de ensino remoto as coisas são muito mais rápidas. Então, se vocês, por exemplo, tiverem algum problema com uma disciplina no curso de biotecnologia, Gustavo pode acionar a professora Luciana, que ele tem um contato da professora Luciana, ele já consegue resolver rápido o problema, então isso é uma coisa que facilita muito para a gente, tá? Então, assim, gostaria primeiro de ressaltar essa importância dos centros acadêmicos e dos representantes de turma, tá? Como vocês são calouros, não pensa assim, pô, ninguém quer ser representante. O representante tem uma função super importante, ele não representa a opinião dele, mas a opinião do coletivo, dos colegas dele. Então, esse papel dele isso é fundamental, inclusive para a integração e interação com os centros acadêmicos.
Então, é bem legal a gente ver essas coisas funcionando, a gente ter o feedback, isso facilita, inclusive, esse nosso retorno com relação a observações, sugestões críticas em relação a aulas, a forma, a estrutura, que a gente pode passar para as instâncias superiores para a gente buscar providência, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu vou botar mais alguma coisa aqui. Só um minutinho. Quando vocês começarem a iniciar o curso, quando vocês tiverem qualquer tipo de demanda, há algum tempo a gente utilizava o e-mail só para formalizar esse tipo de demanda. Hoje nós temos um sistema, que é o sistema da universidade, para abertura de chamados, chamado Sagita. Posteriormente, eu vou colocar na página da faculdade um guia para vocês com os prints de tela mostrando a orientação, como acessar a questão do Sagita, etc. Mas os alunos veteranos já sabem fazer isso. Isso é muito importante para facilitar e para a gente poder monitorar o chamado de vocês e a resolução dos problemas. Quando a gente abre um chamado no Sagita, esse chamado chega atualmente para mim e para o Agenor. Eu não sei se eu já abri isso para a professora Simone e a professora Luciana, mas se não, a gente vai providenciar. Então, rapidamente isso acontece, chega para a gente poder visualizar e facilita muito o acompanhamento e a execução do atendimento do pedido. Então, assim, a Semana de Calouros, eu penso que ela é um ponto super importante, é o pontapé inicial para os calouros. Eles têm a oportunidade de conhecer a faculdade, conhecer os professores, alguns deles pelo menos. A professora Luciana vai mostrar isso aí no curso de biotecnologia, a professora Simone no curso de engenharia de bioprocessos. Eu acho que isso aí, a semana ela é fundamental. Infelizmente, não pôde ser o presencial como todos nós, professores e discentes, gostaríamos que fosse, onde vocês fazem um tour pela universidade, para conhecer os laboratórios, isso é super importante, e contem com o centro acadêmico para isso, porque o centro acadêmico, ele sempre ajuda nisso, os alunos a começarem a se orientar para quem nunca foi na universidade, como é que faz, qual é o melhor acesso, onde que come, que horas almoça, o que pode fazer. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, existe uma superintendência estudantil na universidade, chamada SAERT. Então, os alunos que têm qualquer tipo de problema financeiro, questões especiais, questão que necessitam de atendimento especial, apoio psicológico, podem procurar a SAEST. Isso é super importante, principalmente nesse período de ERE, tá? A SAEST está de portas abertas para poder receber. Depois eu vou mandar o contato para o Gustavo e para a Giovana, para eles divulgarem aqui para vocês, para os grupos, os e-mails do pessoal da SAEST, para que quem tiver necessidade possa entrar em contato. Bem, gente, é isso. Parabéns ao Centro Acadêmico de Biotecnologia e de Engenharia de Bioprocessos pela organização do evento. Eu entendo que dá um grande trabalho nesse momento de ERE, que a gente acabou o semestre agora, é uma correria para vocês também. Então, assim, meu parabéns pela iniciativa de vocês, pela disponibilidade e disposição em fazer isso, e vocês merecem todas o reconhecimento por esse tipo de ação. Parabéns, gente. Eu travei. Gustavo, tá contigo. Giovana. Não sei se o professor Genô vai querer falar alguma coisinha, dar as boas-vindas. Ele está tentando reentrar na reunião. Tá bom. Então, a gente pode começar com a apresentação dos cursos com as professoras. Pode ser primeiro a Simone? Pode. Pode. Vou só pedir para o Joaquim apresentar a professora Simone, então, tá? Boa tarde, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Professora. Sim, Simone. Boa tarde. Prazer aqui estar, né, nessa reunião aqui, conhecendo os calouros, meio que virtual, não é a mesma coisa que presencial, mas já é um prazer. Então, eu sou professora da faculdade. Eu comecei dando aula na biotecnologia e depois eu migrei, as minhas disciplinas ficaram mais com engenharia de bioprocessos. Bom, eu estou aqui, eu e a professora Luciana, a gente pensou em algumas coisas para vocês, aí a gente pensou um material para apresentar aí o curso, então ela vai apresentar para vocês o curso de biotecnologia, eu vou apresentar o curso de engenharia de bioprocessos, e a gente também pensou um materialzinho que a gente vai deixar no final, depois que eu falar e ela apresentar, né? Eu apresentar e ela também apresentar. A gente vai passar um materialzinho aqui como se fosse
Uma primeira oficinazinha rápida, né? Sobre disciplina e organização, né? Que aí a gente tem umas dicas para vocês terem êxito e sucesso no decorrer da graduação de vocês, tá bom? Então, eu vou apresentar aqui a tela, tá? Então, eu vou botar aqui para compartilhar a tela, tá bom? Então, compartilhar a tela. Iniciar agora. Aí aqui eu vou minimizar. Então, eu fiz aqui uma apresentação, tá? Então, do curso para vocês. Então, a engenharia de bioprocessos, tá? Então, vamos lá. O que seria uma definição básica aí da engenharia de bioprocessos? Então, essa definição eu tirei do projeto pedagógico do curso, tá? Que o engenheiro de bioprocessos, ele é o profissional aí que estuda e desenvolve etapas de transformação. Etapas de transformação é essa palavrinha que está aqui no nome do curso de vocês, processo. Etapas de transformação é processo, que ocorre por meio de agentes biológicos. Esses agentes podem ser células, enzimas, com o propósito de produzir produtos, né? Ou serviços em escala industrial, tá? Como está aqui nessa figurinha. Então, essa é uma definição que eu tirei do projeto pedagógico do curso. A atuação do engenheiro de bioprocessos. Também, de acordo com o projeto pedagógico do curso, né? A atuação profissional do engenheiro de bioprocessos consiste em inovar, através de modernas técnicas de bioengenharia que vocês vão aprender no decorrer do curso, no isolamento de células, né, de tecidos específicos e enzimas e também de biocompostos e projetar a produção em escala industrial. Então, aqui já é o que diferencia um pouco o profissional da biotecnologia para a engenharia de processos. Então, vocês vão pegar aquele conhecimento e já vão se tornar capazes de projetar para uma produção em escala industrial, com o propósito, né, de formar novos produtos ou serviços aí para a sociedade. Bom, a área de atuação aqui também, com base do projeto pedagógico do curso, ela pretende formar profissionais responsáveis e atuar nas seguintes áreas. Bom, na área da saúde, né, que aqui se propõe a trabalhar na área de produção de vacinas, antibióticos, probióticos, anticorpos, kits para diagnósticos, desenvolvimento e pesquisa de novos medicamentos e novas moléculas bioativas. A outra área pode ser alimentos e bebidas, que tem aí atuação na área de alimentos e bebidas fermentadas, como queijo, pão, vinagre, vinho, cerveja, iogurte, alimentos funcionais, aromas e corantes naturais, enzimas para diversas aplicações aí na área de alimentos. Na área de meio ambiente, né, pode atuar nessa área também na questão de tratamento de resíduos e efluentes aí industriais. Na agricultura, no caso de plantas transgênicas, bioinseticidas e bionematicidas, bioinfertilizantes, hormônios, e assim, por último, a área da energia, que no caso aqui nós temos os biocombustíveis, como o etanol, o biodiesel, o biogás, o biohidrogênio, culturas energéticas, melhoradas geneticamente aí para a produção de energia. Então, essas são as áreas de atuação que a UFPA pretende aí, né, formar profissionais nessa área. E aqui, nesse slide, eu falo um pouco, mostro para vocês da importância do engenheiro de bioprocessos na Amazônia. Então, o engenheiro de bioprocessos é, na Amazônia, um ator fundamental, porque ele está entre a natureza e a sociedade, e ele é capaz de gerar emprego e produção industrial sem agredir o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, vocês têm esse grande papel aqui na Amazônia. E aqui eu deixei um videozinho para a gente ver aqui, eu botei com o tema Vamos Ver, só para mostrar, esse vídeo tem 2 minutos, né? Eu peguei esse vídeo, que é a fábrica de vacina contra a influenza, que mostra, né, a proporção industrial de uma produção de uma vacina.
Então, ele está bem aqui. Então, vamos lá. Vocês me falem alguma coisa aí, se dá para escutar ou não, tá bom? Não, eu... Professora, eu não estou ouvindo o som. Nem tem som. Agora que eu Então reparei tá que bom. esse vídeo ele é só uma musiquinha, Ah, tá bom, então. tá? Ele é só uma musiquinha. Ok? Vamos. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Não sei onde ela foi parar. Aqui. Então, esse vídeo foi para mostrar, tinha o intuito aqui de mostrar para vocês, né, um processo industrial para a produção de uma vacina, onde aparece vários equipamentos, automação, reatores, esteiras, que vocês, com o passar do tempo, vão ficar familiarizados com essas terminologias, ok? Deixa eu virar aqui. Então, bom, como é que está organizado aqui o curso de engenharia de bioprocessos? Então, no decorrer do curso, para vocês se formarem, vocês vão ter que passar por 3 etapas. A primeira etapa, deixa eu só fechar aqui, acho que eu não... Fechar isso aqui. Está me atrapalhando aqui o barulho. Então, a primeira etapa corresponde aos fundamentos, onde vocês vão ver disciplinas que têm a finalidade de formar a base técnica científica nos discentes, tanto teórica como experimental. Então, vocês vão ver disciplinas de base teórica e também com conteúdo experimental. Essa etapa aqui, ela é muito importante, é a etapa mais importante do curso. Muitos alunos, quando entram, eles acham que não vão se dedicar aqui, que não acham necessário se dedicar aqui, porque são matérias básicas, são fundamentos, e querem se dedicar aqui. Porque lá no final a gente vai ver disciplinas de engenharia, que são as mais importantes. Mas não é nada disso, porque se o aluno não forma a sua base do conhecimento bem aqui, ele não consegue avançar. Então, isso aqui, essa primeira fase é muito importante para que vocês avancem. E aí é a fase mais importante do curso. Aí depois vem a segunda etapa, onde vão entrar os conhecimentos específicos. E aí nessa fase, as disciplinas já vão ter o objetivo de aprofundar o conhecimento fundamental em temas mais especialistas da área, tá? Então, é aqui nessa fase que esse conhecimento vai ser aprofundado. E a terceira etapa, que é de conhecimentos aplicados, que as disciplinas vão propor aos discentes a aplicação de conhecimentos específicos na área de atuação do engenheiro de bioprocessos. Aqui vocês vão estar quase prontos, né? Já prontos para
para poder atuar aí, aplicando todo o conhecimento que adquiriu no decorrer do curso. Aqui nesse outro slide tem um pouquinho, né, das disciplinas que estão contidas em cada etapa, as fundamentais, específicas e aplicadas. Como vocês podem ver, o curso de vocês, tanto as fundamentais, as etapas fundamentais específicas e aplicadas, são carregadas de disciplinas, né? Então, não tem, no final vai ficar mais fácil, como a gente pode ver aqui, tem muitas disciplinas. Então, aí das fundamentais tem introdução à engenharia de bioprocessos, geometria analítica, uso sustentável da biodiversidade amazônica, cálculo diferencial integral 1, 2 e 3, química geral experimental, física 1 e 2, química orgânica. Eu não vou citar aqui todos para vocês, tá bom? E vai até a microbiologia geral e introdução à eletricidade e eletromagnetismo. Depois vem os conhecimentos um pouco mais específicos que já vão aplicar esses conhecimentos fundamentais, como a química dos produtos naturais, que utiliza a química orgânica e a bioquímica, a termodinâmica aplicada a 1 e 2, que utiliza a físico-química, empreendedorismo e economia da engenharia, seminários interdisciplinares que vai tentar aí unir essas disciplinas e propor uma atividade, né, interdisciplinar, planejamento de experimentos, métodos numéricos, e, por fim, essa etapa vai terminar lá com biomateriais, biomecânica e nanobiotecnologia, administração e organização de empresas de engenharia e seminários interdisciplinares 4. E depois já vem os mais aplicados, que começa com a purificação de proteínas, biotecnologia ambiental, tratamento de resíduos, projetos de indústria de biotecnologia, bioreatores. Num desses vídeos lá passou um cara puxando num carrinho um bioreator, modelagem, instrumentação e controle de processo. O vídeo que vocês viram tinha muito isso aqui, ó, instrumentação e controle de processo. Todo aquele processo industrial era automatizado, né? Os ovos passando pelas correias, pelas correias, né? Produção de fármacos e insumos para a saúde, e finaliza aí com o TCC 1 e 2, atividades complementares, estágio de extensão, atividade de extensão e estágio supervisionado, tá? Então, essas aí são as disciplinas aí por etapa no curso de vocês. A carga horária total é de 4.090 horas, mais ou menos. Isso aqui ainda está em fase de adaptação, a gente está trabalhando no plano do curso, tá? No projeto pedagógico do curso, então, provisoriamente, ainda são essas disciplinas e essa carga horária. Então, a princípio, nós temos de carga horária de conteúdo obrigatório 3.450 horas, depois as atividades de extensão e optativa, que tem 385 horas, o estágio supervisionado, que tem 180 horas, e, por último, o trabalho de conclusão de curso, que consome aí 75 horas de vocês, tá? Bom, aqui é um slide que apresenta os docentes e técnicos do curso, tá? Então, aqui a professora Adriana Carneiro, que vocês vão conhecer no decorrer do curso, o professor Genor Valadares, que é o vice-diretor da faculdade, o professor Berdani não dava aula para engenharia de processos, ele dava mais para biotecnologia, mas agora ele já está dando aula na engenharia de bioprocessos, o professor Alejandro também, o professor Antônio Carvalho, professor Bruno Gomes, professor Bruno Viegas, o professor Bruno Viegas é novo, entrou agora recentemente, a professora Cristelle, o professor Schubert, o professor Diego, o professor Fábio, a professora Joyce, que tem aí até um evento com vocês já vão logo conhecer, o professor Adriano também, o professor Marcos Anissete, professor Moisés, o Newton Multo, o professor Rafael Baraúna, Ricardo de Deus, o professor Romeu Ramos, que vocês já conhecem, eu, a Simone Avis, professor Hervé Rogês, professor Diego Stumano, a gente não conseguiu a foto, ficou assim, a professora Marcele, que vocês também vão ver futuramente, e a secretária técnica do curso, né, que é a Cíntia Matos, e a técnica de laboratório, a Danila Alves. Tá bom? E, por fim, sejam bem-vindos aí ao curso de engenharia, né, de bioprocessos da UFPA, e é isso. Bem-vindos. Alguma coisa vocês queiram falar?
Então, eu dou a palavra agora para a Giovana. Obrigada, professora, pela sua participação. Muito bom que os alunos já conheçam a nossa coordenadora, né? Então, eu vou passar a palavra para a professora Luciana, tá bom? Pode fazer a sua apresentação, professora. Obrigado, Simone, por já adiantar muita coisa que a gente tem que falar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá, gente? Só um minutinho. Vocês já conseguem ver minha apresentação? Sim. Já Sim, professora. Ah, ótimo. Ótimo. Eu que não estou vendo ela aqui. Peraí, deixa eu me minimizar e ficar com a apresentação toda aqui. Ui, então vai assim mesmo. Bom, gente, então, como o Romeu já falou, os meninos já me apresentaram, né? Eu estou como coordenadora do curso de biotecnologia. Iniciamos agora, é recente, né? Tem poucos dias, né? Poucos dias, deve ter um mês, um pouquinho. E aqui eu queria mostrar um pouquinho do curso para vocês, né? A Faculdade de Biotecnologia, ela iniciou com um curso só, que é o curso de Biotecnologia, e a ideia dos fundadores foi trazer a área da biotecnologia para a nossa região, para a região norte, e principalmente para o estado do Pará. Então, os primeiros, né, colegas, seus egressos, eles tiveram, sim, muita dificuldade de conseguir se inserir em campo ou ir para uma pós-graduação, mas hoje a gente já percebe que isso já não é mais da mesma forma que a primeira turma. Então, o que acontece é que muitos estão em pós-graduação, tanto no Brasil inteiro, está diversificado, assim, São Paulo, no sul, sudeste, norte, então em todos os lugares, e também no exterior. Então nós temos vários colegas, né, que hoje já são pesquisadores, fazendo pós-doutorado, que foram alunos nossos, que estão no exterior, estão na Europa trabalhando. Então o campo de trabalho deles também é muito diverso. Então nós temos alunos que estão desde a área da parte de gestão, de pesquisa e desenvolvimento em empresa, como dando aula na área acadêmica, indo mais para a área exata, indo mais para a área da engenharia, indo mais para a área da genética, bioquímica, ou seja, cada um seguiu o seu rumo, como tem que ser a biotecnologia, que a gente vai ver, porque ela é multidisciplinar. Então, o curso de biotecnologia, ele surge nesse momento, lá nos anos de 2009, né, para 2010, com a ideia multidisciplinar, porque a biotecnologia, ela é multidisciplinar. Então, o nosso curso aqui da UFPA, ele tem caráter multidisciplinar, se preocupa com apoio ao desenvolvimento científico e à inovação tecnológica, aí para a produção de bens e serviços. Mas qual é o diferencial do nosso curso, por estar aqui na região norte, por estar dentro da Amazônia? Usar os recursos biológicos existentes na região amazônica. Então, esse curso ele veio para fomentar, né, a pesquisa nesta área, a pesquisa na área biotecnológica, mas usando os recursos da nossa região, que é uma fonte gigantesca, é um mega bioma, então a gente precisa explorar conscientemente e compreender a região onde a gente mora, onde a gente vive, e fazer o melhor uso desses recursos, não só o uso pensando na questão do desenvolvimento de bens e serviços, melhorias de vida, mas também na preservação. E aí entra a biotecnologia, porque ela pode fazer essas duas coisas. Bem, também olhando lá no PPC do curso, né, tem vários objetivos, são muitos, e eu selecionei 5. Desses objetivos, eu achei esses 5 bem pontuais, bem específicos para a gente quer, na verdade. Por quê? Vocês têm que pensar em ter autonomia. Então, isso é desde agora. Então, o objetivo do curso é estimular a criatividade, a autonomia intelectual, o pensamento crítico e a aprendizagem, a autoaprendizagem. Então, desde agora, isso já tem que estar em vocês. Eu tenho que ser autônomo.
autonomia. A dependência que existe do professor, né, que existia ou que pode ter existido, ela deve acabar. A partir de agora, você já tem que começar a pensar por si, estudar por si, não que o professor não vai fazer nada, mas é que vocês têm que ser protagonistas do seu aprendizado. Por quê? Já é um treinamento, porque depois você tem que ter essa autonomia para trabalhar nessa área. Então, você tem que desenvolver a sua criatividade, você tem que desenvolver a sua autonomia, a sua independência e desenvolver seu pensamento crítico dentro da área de biotecnologia e do entorno, todo social, tá? E isso para ter, então, seu protagonismo na aprendizagem. Então, esse é um objetivo importantíssimo para o desenvolvimento do curso e para ter sucesso no curso e pós-curso profissional. Outro ponto do objetivo é a contextualização, né, que eu dei o nome aí de contextualização. Que fala o quê? Desenvolver a capacidade de observação, planejamento, contextualização e interpretação dos processos biotecnológicos e dos fatores que neles intervêm buscando soluções. Isso é muito importante, porque gerar dados em uma pesquisa, se você treinar, você vai gerar esses dados, mas interpretar esses dados não é qualquer um que consegue. É só aquele que tem autonomia intelectual, tem um pensamento crítico, foi treinado, né, nesse ponto para pensar, para desenvolver, para planejar. Então, o olhar de vocês tem que ser diferente. Um olhar de um pesquisador, é um olhar de um biotecnologista. A sua observação crítica, ela é importante. Você tem que conseguir interpretar os processos. E não só interpretar ali, naqueles dados, os números, mas conseguir contextualizar com todo o âmbito social, que é a necessidade da sociedade ou do âmbito daquele micro-organismo, daquela planta, do que você está trabalhando. Então, a gente tem que ter uma visão ampla para entender todos os processos biotecnológicos e os fatores que intervêm neles. Então, autonomia, contextualização. O terceiro, pesquisa. Então, um dos objetivos do curso é elaborar, executar, monitorar e acompanhar pesquisas e produções biotecnológicas. Então, a gente acredita que, ao finalizar o curso, todo aluno, né, que agora já não vai ser mais aluno, que já está no final do curso, todo biotecnologista formado no curso de biotecnologia da UFPA, ele deve ser capaz de elaborar, executar, monitorar, acompanhar pesquisas e produções biotecnológicas. Então, para isso, você tem que ter autonomia, planejamento, interpretação dos processos biotecnológicos. Você tem que conseguir fazer isso de forma independente para conseguir desenvolver pesquisa onde quer que seja, dentro de uma indústria ou dentro de uma academia. Outro ponto também muito importante dos objetivos demandas do mercado de trabalho na área da biotecnologia. O mercado ele é muito importante para a gente, porque ele vai nos dar a ideia do que realmente está acontecendo. Por exemplo, estamos necessitando melhorar a área de alimentos, a soja, não é a pecuária, não, agora, né? É a demanda por vacinas. Então, eu tenho que resolver problemas reais, problemas da sociedade, um problema real. A gente anda na rua de Belém, a gente tem o quê? Caroço de açaí. O que fazer com caroço de açaí? Essa é uma pergunta que vale ouro, tá? Quem conseguir resolver aí biotecnologicamente, que não adianta só fazer biojóias, ajuda, fazer biojóias, etc. Mas a gente tem que resolver o problema, porque vai acumulando, acumulando, acumulando. E isso para todos os rejeitos agroindustriais. Então, isso é uma demanda do mercado, e a cada ano que passa, a cada década que passa, o mercado torna-se mais exigente, querendo algo biossustentável. Então, o biotecnologista tem que ser autônomo, saber contextualizar, conseguir desenvolver sua pesquisa independentemente, ter visão de mercado para poder atuar, tá? E o último ponto que eu separei
dos diversos lá, dos objetivos, é a integração, que é promover a interação entre ciência, tecnologia e produção biotecnológica. Se o biotecnologista vem de um curso multidisciplinar, ele vai ter uma aprendizagem multidisciplinar. Então, é imaginado que ele também possa ter aí, né, desenvolver essa aprendizagem multidisciplinar, uma visão multidisciplinar e que consiga integrar isso. Porque é vocês que vão conseguir explicar isso e levar esse produto para quem? Para a sociedade. Então, para isso, eu tenho que compreender bem a ciência, entender da tecnologia para desenvolver um produto e saber como isso vai ser produzido para que chegue à mão lá no mercado, lá na prateleira da sociedade, tá? E aqui encaixa muito bem com o que a Simone falou da engenharia de bioprocessos. Se a gente juntar as duas, mas é muito semelhante, professor, os dois cursos. Sim e não. Sim e não. Porque vamos pensar naquela fábrica de vacinas, né? Que a Simone mostrou. O biotecnologista, alguns vão gostar dali, pode até se desenvolver, se enveredar para a área de bioprocessos, ok. Mas a grande maioria vai fazer o quê? O antes, o desenvolvimento da vacina, antes de chegar naquela escala gigantesca. Porque quem vai desenvolver aquilo tudo, quem vai levar aquilo ao fim, quem vai conseguir realmente produzir, é o engenheiro de bioprocesso. Mas nós, biotecnologistas, eu não sou biotecnologista, mas a gente dá biotecnologia, né? Nós vamos fazer aquela parte inicial. Então, a gente vai ter que trabalhar com a elaboração, a execução das pesquisas para a produção biotecnológica, tá? Atendendo a demanda do mercado. Bom, seguindo. O curso de biotecnologia, então, do UFPA, desde a sua criação, ele foi pensado que todas as suas disciplinas tivessem 3 vertentes, né? Assim, grandes grupos: agroambiental, saúde e energia. Por que isso? Assim a gente consegue alcançar, né, todas as áreas da biotecnologia usando esses 3 eixos, né, que a gente tem. No eixo 1, que está aqui, o agroambiental, eu coloquei alguns exemplos, né, que pode atuar o biotecnologista, mas que a biotecnologia está presente desde o início e que o agroambiental foi que despontou a biotecnologia no mundo, né, na década de 90, por aí, foi que o termo biotecnologia surgiu por causa do agroambiental. E quem não sabe, a gente vai ver um pouco disso depois durante as disciplinas, né, sobre os insumos agrícolas, algumas coisas interessantes aí, não vamos dar spoiler não. Então, no agroambiental a gente tem desenvolvimento de cultivares, insumos agrícolas, controle de pragas, desenvolvimento de soluções para a pecuária. Vocês têm uma disciplina muito legal de biotecnologia da reprodução, que vai conta um pouquinho dessa história, tratamento de efluentes, biorremediação e todas as soluções para a indústria do setor. Eu não fui descrevendo tudo, coloquei aqui, né? Soluções para a indústria do setor agroambiental. Na saúde, volta ao exemplo da fábrica de vacina, mas não é a fábrica é dos engenheiros. A gente tem o desenvolvimento de fármacos, desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de estratégias de saúde, de kits diagnósticos, desenvolvimento de terapias regenerativas, terapias genéticas, soluções para onde? Para indústrias. Acabei de ver que as indústrias estão escrito errado. Soluções para indústrias do setor. E energia, a gente tem desenvolvimento de novas fontes de energia sustentáveis. Isso é o que o mercado hoje está pedindo. Então, a gente fala de vacina, mas se a gente aprofundar em outras áreas, energia está urgente, né? Desenvolvimento de bioplástico, desenvolvimento de biocombustíveis, soluções para indústrias do setor. Né? Então, são os 3 eixos que vocês vão encontrar assim, na biotech da UFPA, sendo mais abordado durante as disciplinas. Então, o nosso curso, ele tem uma carga horária total de 3.500 horas, né? O conteúdo obrigatório aqui de 2.400 horas, estar supervisionado 400 horas, são 2 estágios, né, dividido em 2 estágios, as atividades optativas e
2, né? O TCC 1 e o TCC 2, aí durante um ano você consegue fechar, integralizar o seu TCC. E aqui vem, né, os conteúdos obrigatórios. Eu tentei imaginar uma forma de facilitar para entender as disciplinas, como que elas estão organizadas. Percebam que elas são muito semelhantes, a organização é muito semelhante ao que está da engenharia. Então, a gente tem aqui os fundamentos teóricos científicos, conhecimentos específicos e estratégias aplicadas. Então, olha, no primeiro bloco de fundamentos, a gente tem as enzimas. Meu Deus, eu sou muito apaixonada pelas enzimas. A gente tem as disciplinas bem, bem organizadinhas, no sentido de o que está em azul é da área mais exata, o que está em verde é da área mais biológica, e o que está em vermelho é de uma área interdisciplinar, porque serve tanto para a área exata quanto para a biológica, está no meio termo aí. Né? Então, a gente tem um equilíbrio aqui dessas disciplinas. Quando chega nos conhecimentos específicos, esse equilíbrio, eu tentei colocar ele aqui, mas se a gente for analisar disciplina por disciplina, ele começa a se perder. Por quê? Todas essas disciplinas, elas necessitam desse bloco todo de fundamentos teóricos e científicos. Então, nos conhecimentos específicos, eu vou precisar de todas as disciplinas dos teóricos científicos. Mesmo aquelas, tá mais, por exemplo, termodinâmica está mais voltada para a exata, mas eu vou precisar das outras relacionadas a exatas. A nanobiotecnologia, ela é mais de exata? Ok, mas eu estou pensando em algo bio, então eu vou precisar da parte bio que está aqui nos fundamentos teóricos científicos, né? Então aqui a gente tem como que esse grupo, né, de disciplinas de conhecimentos específicos, eles acabam também buscando o conhecimento multidisciplinar. E aqui vocês têm a disciplina que tem o maior nome de disciplina, que é Ataque Bebê, que está aqui, né? Que está em vermelho, então é uma só, tá, gente? Essa aqui, olha, que está aqui, mas é técnica de análise e controle de qualidade aplicados a matérias-primas, bioprocessos e bioprodutos. Podem chamar ela de Ataque Bebê. Eu não lembrava o nome dela, só lembrei depois que a gente escreve, mas todo mundo conhece como Ataque Bebê. Então, aqui também, dentro desses conhecimentos específicos, a gente pode colocar aqui o primeiro estágio, né, que vocês vão fazer supervisionado, aqui o seu estágio curricular, é o primeiro estágio, e depois você entra, então, já no final das estratégias aplicadas, onde a gente tem modelagem e simulação computacional, que está mais voltada para a área exata, o estágio supervisionado 2, processos biotecnológicos e tópicos especiais em biotecnologia. Por que eles estão em vermelho? Porque são multidisciplinares, então a gente tem conceitos químicos, físicos, biológicos, então tanto de exatas quanto de biológicas, quanto a mais voltadas para humanas, né, como patentes, propriedade intelectual, empreendedorismo, bioética, biossegurança, então tudo está aqui dentro. E por fim, a gente então tem o TCC. Então aqui nesse final do curso, a gente tem um número menor de disciplinas, mas nós temos uma carga horária alta, né, de TCC, e a gente não pode esquecer das atividades optativas e complementares. Então, a gente tem disciplinas optativas, como biotecnologia ambiental, tem farmacologia, fisiologia, biotecnologia da reprodução, que são importantes e que vão entrar aqui e vocês que vão se organizando para fazer essas disciplinas. Né? Então, os primeiros períodos eles são mais carregados e depois aquilo vai diminuindo um pouco só, para poder vocês encaixando as disciplinas optativas de acordo com o interesse de cada um de vocês, dentro de onde? Dentro desses eixos aqui, né? Se você está mais voltado para a área de saúde, você pode fazer biotecnologia da reprodução, farmacologia, fisiologia. Se você gosta mais da área agroambiental, você pode fazer outras nessa área, e assim, biotecnologia ambiental, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, vocês vão entrando nas optativas de acordo com o eixo que você se identifica mais. Os nossos professores, então, estão aqui, né? A Simone já apresentou boa parte deles. Então, aqui eu vou só mostrar para vocês
as disciplinas que vocês vão encontrar agora no PL2 e no PL3. Então, a professora Adriana, ela vai falar de engenharia genética e transgenia. São duas disciplinas, engenharia genética e transgenia, a outra. Professor Genô, vocês vão encontrar com ele em microbiologia e tópico especial em biotecnologia. Professor Alberdan, em planejamento e otimização de experimentos, cultura de células animais e vegetais. Professor Alejandro, em tópicos especiais em biotecnologia. Professor Antônio, na TAC Bebê, que eu não vou lembrar do nome dela todo. Professor Bruno em cálculo 1 e cálculo 2, o professor Bruno Viegas em termodinâmica, a professora Cristelle em fundamentos de biotecnologia e na disciplina de patentes e empreendedorismo, professor Schubert Sena em microbiologia, junto com o professor Genô, e imunologia e vacinas, o professor Diego Assis vai ficar responsável pela genética, o professor Fábio Gomes por processos biotecnológicos, Jerônimo Lameira, estatística e simulação computacional de aminoácidos e proteínas, a professora Joyce, química dos produtos naturais e também química orgânica, eu sou professora de bioquímica e da engenharia de bioquímica, engenharia de proteínas. Luiz Adriano, professor Luiz Adriano, responsável pela disciplina de biocombustíveis, o professor Marcos Anicetti, nanobiotecnologia e também por física geral, o professor Moisés, ele é responsável pela pesquisa evolutiva em biotecnologia e aquela que eu falei da optativa de biotecnologia da reprodução, o professor Newton Mutó, biologia celular e de vídeo, cultura de células animais e vegetais com o professor Alberdan, o professor Rafael Baraúna, metodologia de pesquisa, a professora Renata Noronha, que é hoje diretora da Faculdade de Biomedicina, ela vai lecionar para vocês citogenética, o professor Ricardo de Deus, físico-química e química geral, professor Romel Ramos, falando o nome do Romel errado, meu Deus, professor Romel, bioinformática, provavelmente. Professor Tiago Mello, que já foi também diretor, né, da biomedicina, da biologia, eu já esqueci, da biomedicina, vai lecionar para vocês microscopia. A professora Simone, vocês já conhecem, já foi nossa professora da biotecnologia, mas ela está aqui como coordenadora, né, mostrar para você nossa equipe, vocês da nossa equipe, é coordenadora do curso de engenharia de bioprocesso. A nossa técnica administrativa, a nossa secretária, né, a Cíntia Matos, e a técnica de laboratório, Danila Alves. Então, esse aqui é o nosso grupo de professores, de pesquisadores, os nossos técnicos que vão estar esperando vocês agora durante as nossas aulas. Por fim, então, sejam todos bem-vindos ao curso de bacharelado em biotecnologia. Espero que todos tenham uma trajetória fantástica, tenham um grande aprendizado e que, tenho certeza, todos teremos sucesso ao final. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua apresentação. Eu amei a apresentação das duas, foi muito didática, né? Obrigada. Não sei se o professor Agenor já está na sala, se ele vai querer dar as boas-vindas. Giovana? Oi. Giovana, ele está na sala, mas ele disse que não precisa. Tá bom, então. Ele tá no celular e tá com Fugindo. dificuldade. Ele tá com dificuldade, tá indo e voltando, tá ruim para ele. Tá bom, não tem problema. Tenho certeza que ele iria desejar boas-vindas, né? E pedir pro pessoal se dedicar nos estudos, essas coisas. Então, tudo bem, não tem problema. Gente, o link de presença já tá aí nos comentários. Não esqueçam da palavra-chave. A gente vai dar um intervalinho agora, tá bom? De 15 minutos.